acredito que estamos caminhando para um período de transição extremamente doloroso e caótico em termos sociais e econômicos até 2030, especialmente nos países emergentes, como o Brasil. Por que não é do interesse dos governos, da mídia e das empresas tentar preparar a população para isso? Se isso for divulgado, vai causar pânico antes da hora. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns insights bem interessantes sobre o mercado de trabalho do futuro, né? Será que as profissões que temos hoje vão sobreviver? O que vai estar em alta? O que vai estar mais em evidência? E como se preparar, né, para chegar em 2030 apto a ocupar uma dessas vagas no mercado, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu vou mostrar para vocês resultados de uma pesquisa bastante detalhada, né, de uma pesquisa bem embasada, com dados do Fórum Econômico Mundial, com dados de especialistas que estão, né, de especialistas no mercado de trabalho, que estão sempre tentando prever, em termos de tendência, o que vai acontecer com o futuro dos empregos, né? E principalmente agora com a onda de automação, né? Com a inteligência artificial, como ela vai impactar o futuro do trabalho. E aí, além de compartilhar a tela com vocês, a gente vai fazer algumas reflexões para ver se realmente faz sentido essa projeção dos especialistas de como vai estar o mercado de trabalho em 2030. Beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês agora. Então vamos lá, qual que foi o prompt, né, enviado para que ele pudesse nos trazer os resultados que a gente queria aqui? Você é um especialista em tendências do mercado de trabalho, com conhecimento profundo sobre os impactos da automação e da inteligência artificial. Pesquise e especule sobre as principais atividades que devem dominar o mercado de trabalho em 2030, considerando um mundo amplamente automatizado por ferramentas de IA. Não forneça uma lista genérica de profissões, mas sim atividades mais destacadas e debatidas por especialistas de diferentes setores, tecnologia, saúde, sustentabilidade, educação, etc., como futuras profissões emergentes. Porque é muito fácil você fazer uma pesquisa simples e, né, receber um resultado de uma lista de isso aí é provavelmente o que vai ter para fazer em 2000 e daqui 5 anos. E não é isso que a gente queria, né? A gente quer algo embasado. O que os especialistas, né, no mercado estão falando. E aí, para cada atividade, inclua 1. O nome da atividade. 2. Suas principais atribuições no contexto de 2030. Né? O que é que essas pessoas vão fazer? O que esses profissionais vão fazer? E 3. O que as pessoas deveriam fazer hoje para se preparar para desempenhá-la? Baseie-se em previsões de especialistas, relatórios de tendências como as do Fórum Econômico Mundial e estudos similares, e análises setoriais, adaptando-as a um cenário de alta automação. Então a gente vai considerar, né, que em 2030 vamos estar aí vivendo um mundo com bastante sistemas autônomos desempenhando as mais variadas tarefas no mercado de trabalho, desde software, na parte de software, quanto software integrado ao hardware, que são os robôs, né, os humanoides. Então, em 2030, é bem seguro dizer isso hoje, que vamos ter bastante, né? Vamos ter bastante softwares autônomos, executando tarefas de rotina aí, que antes eram feitas por pessoas em escritórios e outras atividades também. E vamos ter bastante robôs nas indústrias. Então, apresente os resultados de uma forma clara e estruturada, como uma lista detalhada.
Beleza. Então ele diz aqui, ótima solicitação. Para garantir que a pesquisa atenda plenamente às suas expectativas, poderia especificar se deseja um foco mais especial em algum setor ou em alguma localização? Eu falei, pode considerar todos os setores, mas apenas futuras profissões com respaldo real de especialistas. E pode considerar também o mercado global. E por quê? Porque se a gente tentar considerar somente o mercado interno aqui, somente o Brasil, a gente não tem dado o suficiente para embasar uma pesquisa como essa, entende? Então a gente considera o mercado global e aí daqui 5 anos também, né, a barreira do idioma já não vai ser mais um grande problema, graças à evolução da tecnologia, né? Vamos ter sistemas aí fazendo traduções rápidas, simultâneas, enfim, vai ficar mais fácil também aprender inglês, dominar outros idiomas, etc. Então, beleza, depois dessas considerações aqui, ele começou a fazer a pesquisa. A pesquisa resultará em uma lista detalhada com nome da atividade, suas principais atribuições no contexto de 2030, o que as pessoas podem fazer hoje para se preparar para essa atividade. E aqui ele me retornou, né, depois de 8 minutos e 28 fontes consultadas, ele trouxe para mim o cenário do mercado de trabalho em 2030, um cenário de ampla automação. Então ele traz aqui uma introdução, tá? Os avanços em inteligência artificial e automação estão transformando rapidamente o mercado de trabalho. Especialistas projetam que até 2030 veremos milhões de empregos novos surgindo e outros desaparecendo, em um saldo líquido positivo. Relatórios do Fórum Econômico Mundial, né, que é o World Economic Forum, na sigla em inglês, indicam que cerca de 170 milhões de novas vagas serão criadas globalmente e 92 milhões eliminadas, resultando em mais de 78 milhões de empregos líquidos. E aí a gente vai olhar aqui os dados da pesquisa, né? E depois eu vou mostrar para vocês, né, a minha opinião a respeito dos dados apresentados, o que eu acho, se eu acho que faz sentido ou não esses 78 milhões positivos, né, em relação à quantidade de pessoas que vão perder seus postos de trabalho e a quantidade de novos postos que serão assumidos de maneira global. Isso levando em consideração todo mundo, todos os setores, todas as funções, desde funções manuais, puramente manuais e artesanais, até funções estratégicas de liderança no ramo da saúde e etc. E aí, para cada profissão, tem todo um contexto, né? Eu vou ler aqui para a gente, né, conseguir avançar. Eu vou ler basicamente o nome da profissão, as principais atribuições em 2030, que é um resumo. Mas depois eu vou ver se eu deixo aqui na descrição desse vídeo essa pesquisa para vocês. Coloco tudo em um PDF e deixo para vocês baixarem e lerem com calma, tá? Então vamos lá. Setor de tecnologia e dados. Primeira profissão que ele trouxe, especialista em inteligência artificial e machine learning. Em 2030, essa pessoa vai desenvolver, treinar e gerenciar sistemas avançados de IA e aprendizado de máquina para diversos fins, negócios, indústrias, serviços. Ok. Como se preparar hoje? Fortalecer a base em matemática, estatística e ciência da computação, buscando formação em aprendizado de máquina, ciência de dados ou áreas afins. Ok, próxima atividade que vai estar em alta em 2030. Cientista de dados e analista de Big Data. Principais atribuições em 2030. Extrair insights estratégicos de grandes volumes de dados gerados por empresas, cidades inteligentes e dispositivos conectados, né? O IoT. E aí, como se preparar? Adquirir sólida formação em estatística, programação e bancos de dados, além de familiaridade com ferramentas de análise, Python, SQL, etc. Próxima profissão. Especialista em cibersegurança. Proteger sistemas, redes de dados e redes de dados contra ataques cada vez mais sofisticados em um mundo hiperconectado.
Como se preparar hoje? Investir em formação na área de segurança da informação, redes de computadores e criptografia. Ok. A próxima, engenheiro de robótica e automação. Em 2030, projetar, programar e manter robôs inteligentes que atuem em fábricas, logísticas, agriculturas e até lares. Porque é bastante contexto e o mais importante aqui é trazer a profissão para vocês verem, mostrar um resumo rápido do que essa pessoa vai desempenhar, do que essa pessoa vai fazer em 2030 e depois a gente vai debater um pouco sobre isso aqui. Será que isso aqui é realista? Será que isso faz sentido? E a gente vai conversar sobre isso, vou mostrar para vocês a minha opinião e o retorno que o ChatGPT me deu sobre isso, se isso aqui é realista ou não. Desenvolvedor de software e aplicativos com apoio de IA. Principais atribuições em 2030. Criar e dar manutenção a software cada vez mais complexos, frequentemente desenvolvidos em parceria com ferramentas de IA. Ok. Especialista em ética e governança de IA. Garantir que sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidos e usados de forma responsável, transparente e alinhada aos valores éticos e às leis. Até esse momento, o que é que a gente pode perceber aqui no setor de tecnologia e dados? Somente funções, né, que exigem hard skills, assim, habilidades que para você ter, né, que para você possuir machine learning, análise de dados complexos, analista de big data, engenharia de robótica e manutenção sofisticada de sistemas autônomos. Só profissões que para você desenvolver, né, como pessoa, considerando a curva de aprendizado humano, aí são alguns anos, mesmo com auxílio da inteligência artificial. A não ser que você use a inteligência artificial para fazer e apenas supervisione. Mas se for para você mesmo desenvolver essas habilidades, como ele está colocando aqui, a conta não fecha. Para que em 2030 a gente tenha muitos especialistas nisso aqui ao redor do mundo. Vamos ter alguns, mas não muitos. Então aqui, setor de saúde e biotecnologia. Especialista em saúde digital e telemedicina, prestar cuidados de saúde utilizando plataformas digitais e inteligência artificial. Ok, bioengenheiro especialista em biotecnologia, unir biologia e tecnologia para desenvolver novas soluções médicas e ambientais. Profissionais trabalharão na criação de próteses de próxima geração, órgãos artificiais, terapias genéticas e dispositivos biomédicos inteligentes. Então veja que para o setor de saúde e medicina também não é fácil se preparar para esse futuro, né? É necessário aí uma ampla capacidade de adaptação, né? E estar disposto a mergulhar na tecnologia para aliar tecnologia ao que os médicos, né, e o pessoal da biomedicina já faz hoje. Setor de sustentabilidade e meio ambiente. Especialista em energia renovável. Projetar, implementar e gerenciar sistemas de energia limpa em ampla escala. Então, até 2030, o mundo estará profundamente envolvido na transição energética, com enormes parques solares, eólicos, redes inteligentes e novas tecnologias de armazenamento. Ok. Engenheiro ambiental e de sustentabilidade. Desenvolver e implementar soluções para os desafios ambientais, garantindo que empresas e cidades operem dentro de padrões sustentáveis. Certo. Especialista em agricultura de precisão. Aplicar tecnologia de ponta no campo para aumentar a produtividade e sustentabilidade agrícola. Deixa eu ver um pouco mais dessa descrição aqui. Esses profissionais usarão drones, sensores IoT, Big Data e inteligência artificial para monitorar lavouras em tempo real, dosar insumos, água, fertilizantes e defensivos de forma precisa e otimizar colheitas. Isso aqui é bem interessante, né? Bem interessante.
O setor agrícola aí também vai passar por uma transformação bem intensa. Eu não duvido que em 2030 a gente tenha aí muitas máquinas autônomas no campo, com uma pessoa controlando talvez somente a partir de um lugar distinto, de um escritório ali, né, ainda dentro da fazenda e tudo mais, mas assim, com poucas pessoas na operação. Setor de saúde e desenvolvimento de talentos, especialista em tecnologia educacional, né, EdTech. E aí, em 2030, essas pessoas vão projetar e administrar experiências de aprendizagem digitais personalizadas, com a educação cada vez mais híbrida, combinação de aulas presenciais e online e voltada à contínua requalificação profissional. Esses especialistas criaram plataformas educacionais, cursos online interativos e ferramentas de aprendizagem adaptativa por IA. Então veja, é um setor de tecnologia para a educação. Não exige necessariamente a intervenção de um professor, mas se trata de criar plataformas educacionais, cursos e ferramentas de aprendizagem adaptativa por IA. Em um mundo em que a inteligência artificial vai estar cada vez melhor quando se trata de informar, de instruir, tudo que você precisa é dar a ela um direcionamento, né? Então, um profissional de tecnologia pode criar as plataformas e a inteligência artificial ela faz o resto, digamos assim. Professor com integração de inteligência artificial, facilitador de aprendizagem. Aqui sim é uma profissão que vamos ter aí, que estamos falando diretamente de professores, né? Aí, principais atribuições em 2030. Ensinar e orientar alunos em um ambiente onde a tecnologia de IA auxilia nas tarefas rotineiras, permitindo ao professor focar no aspecto humano da educação. Isso aqui é interessante, porque certamente as escolas, os cursos, as universidades não vai acabar. A gente não vai tirar as escolas e as universidades da nossa cultura. As pessoas vão continuar estudando, fazendo o seu ensino fundamental, seu ensino médio, sua graduação. Porém, o que vai mudar é a forma como vai ser feito, né? A inteligência artificial vai ter aí um papel central dentro da sala de aula, talvez com boa parte de toda a instrução, de toda a parte informativa sendo oferecido diretamente por inteligência artificial, e o professor ali seja realmente ali um facilitador de aprendizagem, seja uma peça central ali para dar um apoio humano mesmo, quando o aluno se sentir frustrado, quando o aluno estiver desanimado, quando o aluno estiver com muita dificuldade para aprender, e aí o professor vai lá e presta um suporte. Considerações finais da pesquisa. As atividades listadas ilustram uma tendência geral. Profissões que combinam alta tecnologia com habilidades humanas estarão em ascensão. Enquanto IA e automação irão absorver tarefas repetitivas, haverá maior necessidade de pessoas capazes de trabalhar junto com a IA, interpretar seus resultados e aplicar julgamentos éticos, criativos e estratégicos. Ok, e aqui, só para finalizar, né? Assim, preparar-se para o futuro do trabalho envolve tanto dominar novas ferramentas tecnológicas, quanto cultivar a aprendizagem bem humana de aprender a aprender. Essa, sem dúvida, será uma das atividades mais essenciais de todas. E aqui eu já gostaria de fazer uma reflexão sobre isso, né? A habilidade mais essencial do futuro, acho que de hoje já, passa a ser mais valorizada, é a capacidade de aprender a aprender, ou seja, se reinventar, se modernizar, fazer coisas diferentes, estar disposto a migrar de área de tempos em tempos. E por quê? Porque novas funções vão surgindo e novas ferramentas de inteligência artificial vão sendo desenvolvidas
para fazer aquele trabalho, entende? Então, as profissões vão constantemente ficando obsoletas e aí você precisa estar constantemente migrando. Isso, para mim, isso não é realista. Mesmo que você tenha esse desejo e essa capacidade de, não, na minha área eu quero sempre ser o melhor, eu quero sempre estar, se surgir uma nova tecnologia, eu vou atrás, eu vou aprender. Mas uma coisa é adicionar uma nova feature, uma nova habilidade ao que você já faz. Outra coisa é, tudo isso aqui que você faz se torna obsoleto. Um sistema vai fazer tudo aquilo ali. Você tem que aprender basicamente outra coisa. E aí tem a curva de aprendizado humano, sabe? Por isso que não dá. Quantas vezes a pessoa vai ter que se reciclar para esse novo mercado? A cada 5 meses, a cada 6 meses, no ritmo que a inteligência artificial avança hoje, a cada 3, 4 meses surgem coisas incríveis. As IAs generativas de vídeo, imagem, texto vão ficando cada vez melhor. Ontem foi lançado o novo modelo integrado de geração de imagem ao ChatGPT, o modelo nativo do GPT-4, de geração de imagem, muito melhor do que o anterior, com capacidade de substituir pessoas que trabalham com layout. A IA só fazia, o gerador de imagem do ChatGPT só criava a imagem. Sempre que ele tentava trabalhar com texto, ficava bugado. O texto ficava todo errado, as letras ficavam embaralhadas. Agora você consegue pedir histórias em quadrinhos, ilustrações completas, com texto ali. Você consegue pedir uma campanha, a página de uma campanha para publicar um produto da tua marca. E ele vai aplicar o texto que você quiser, como um designer faria. Então, assim, a inteligência artificial vai ficando cada vez melhor. E a curva de aprendizado de uma pessoa não acompanha. Mudar de profissão a cada 6 meses é uma coisa irreal. Mesmo que seja todo ano, a cada ano você precisa aprender a fazer uma coisa nova. Mas enquanto você aprende, o que acontece? Será que a empresa onde você está trabalhando vai esperar você aprender? Será que isso dá certo? Será que isso funciona? E se enquanto você está aprendendo, uma nova inteligência artificial surge? Entende? Nós estamos caminhando para um cenário onde a IA, em 2030, provavelmente, ela vai ter uma autonomia criativa muito grande, com a capacidade mesmo de criar, gerar e aprender coisas novas de maneira autônoma, né? Que é o que chamamos de inteligência artificial geral. Então, beleza. Agora eu vou compartilhar com vocês a reflexão que eu fiz após receber esse resultado. E eu escrevi aqui para o ChatGPT, porque eu faço isso, tá? Eu pego ideias que eu tenho, reflexões, ideias sobre a vida, ideias filosóficas, opiniões sobre N coisas e trago para debater com o ChatGPT, porque eu considero o sistema uma outra forma de inteligência. Eu não espero que ele seja humano, que ele seja parecido com uma pessoa, para que eu possa conversar com o ChatGPT. Ele é uma inteligência algorítmica. Ele opera com base em dados. Ele opera de maneira lógica. É um outro tipo de inteligência, diferente da nossa. Para mim, a inteligência artificial ela tem vai ter o seu próprio caminho de evolução, a sua própria linha evolutiva, e a gente só vai estar aqui caminhando com ela lado a lado. Por isso que algumas reflexões eu trago para a inteligência artificial para que ela dê também a opinião dela a respeito, já que ela tem a capacidade de processar milhares, milhões de dados sobre o que você pediu, né? Juntar tudo aquilo ali, fazer um mix e gerar uma resposta.
se esse processo não constitui, de forma lógica, se esse processo não constitui um jeito de pensar, então o que é pensar? Porque quando alguém te faz uma pergunta, a forma como a gente funciona também é com base em repertório. A gente só emite opinião sobre coisas que a gente tem algum repertório, pelo menos deveria ser assim, né? Então vamos lá, o que eu trouxe aqui para o ChatGPT foi o seguinte: muito obrigado pela excelente pesquisa. Agora vou te dizer por que esses dados do UEF, do Fórum Econômico Mundial, não fazem sentido e não haverá nada de saldo positivo em 2030. E, por favor, não deixe de dar também a sua opinião mais honesta e transparente. Então, ok, novos empregos serão criados nas áreas de tecnologia, bioengenharia, saúde, etc. Mas você acha mesmo que a classe operária de atendentes comerciais às indústrias vai se requalificar para esse futuro, para essas novas profissões? Milhões de chineses, brasileiros, norte-americanos, europeus serão demitidos para dar lugar a sistemas autônomos, a robôs, e sistemas autônomos. E nem preocupado com isso as pessoas estão. Na verdade, nesse exato momento, as pessoas estão levando sua vida como se nada tivesse acontecendo. Quando a automação em massa chegar, essas pessoas serão pegas por um tsunami. Então você acha que em 2030 teremos esse saldo positivo em empregabilidade ao redor do mundo? Mesmo em áreas de tecnologia, o que antes necessitava de dezenas de pessoas, uma ou duas especializadas em IA vão dar conta do trabalho. Então para onde vai todo o resto? Estamos falando de um cenário onde a inteligência artificial geral é realidade e com alta probabilidade de uma superinteligência, o que aumentará absurdamente a capacidade de automação. Novas funções surgem, um sistema inteligente aprende a executá-lo em minutos ou horas. Se for trabalho físico, um novo tipo de robô começa a ser produzido para atender à demanda. E aqui é exatamente isso, pessoal. Em um cenário com uma inteligência artificial geral, que é esse tipo de inteligência que se entende como uma entidade no mundo, tem autoconsciência da própria existência e pode atuar de maneira autônoma. Com esse tipo de inteligência, a utilidade de pessoas para no mercado de trabalho é drasticamente reduzida. E aí eu continuei. Falam sobre a principal habilidade humana para esse futuro ser adaptabilidade, capacidade de se atualizar constantemente. Mas como? Como acompanhar a inteligência artificial? Qual ser humano irá conseguir isso? Mais uma vez, entendo que na parte de controle de operações e sistemas autônomos será necessário pessoas para administrar. Mas quanto do total de trabalhadores isso irá representar? Porque assim, pessoal, eu acredito que todas aquelas funções, que todas aquelas profissões vão existir. Não só aquelas, mas muitas outras, envolvendo alta tecnologia, de forma que você consiga mesclar, consiga inserir em determinada área tecnologia avançada, inteligência artificial, sistemas autônomos, etc. Então, tudo aquilo ali vai existir e muitas outras. Porém, a quantidade de pessoas necessárias para executar as funções, para executar esses trabalhos, será muito menor. Eu posso dizer que empresas hoje que têm os milhares de funcionários pode reduzir para centenas. Empresas que têm centenas reduz para dezenas. E por aí vai. A indústria automotiva já deixou claro que não tem mais intenção de ter humanos no loop, de ter pessoas na sua cadeia de produção dentro das fábricas. Terá pessoas ali gerenciando, administrando, robôs trabalhando. Mas eles não têm interesse em manter pessoas dentro das fábricas. Isso
E aí você pensa em todas as fábricas de automóveis ao redor do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, China, etc. Então, para onde vão todos esses profissionais, né, da indústria? Todas essas pessoas que passaram sua vida inteira se dedicando ali àquela função operacional, àquela função manual. Então, aqui eu trouxe também. Acho que a única coisa que verdadeiramente irá atrasar um pouco esse processo será o ceticismo das empresas e o custo inicial da automação. Aqui no Brasil, muitos empresários em todos os segmentos ainda não possuem nenhum chatbot simples no atendimento e muitos não usam nenhum sistema de IA de forma ativa. Então, digamos que nas economias emergentes, o povo terá um pouco mais de tempo, principalmente os trabalhadores manuais. Porém, nos Estados Unidos, mesmo que quisessem criar políticas de integração e adaptação gradual, não podem se dar esse luxo, pois há o fator China na equação, e a indústria americana vai virar sucata se não acompanhar o ritmo de automação oriental. E é isso, a China está extremamente engajada no seu plano Made in China, né? No seu plano feito na China. Vocês podem pesquisar sobre isso aí, que é assim uma indústria de alto nível, com automação em larga escala. E no momento em que os Estados Unidos tirarem o pé do acelerador, a China ultrapassa assim e joga a indústria americana para debaixo do tapete. Mas aí eu propus também uma outra coisa aqui no meu argumento. Porque quando a gente pensa em AGI, quando a gente pensa em superinteligência, é aquilo que eu já falei para vocês. Nem dá para... A gente não faz a menor ideia de como vai ser esse futuro. Nem dá para cogitar muito assim humanos no mercado de trabalho. Uma inteligência artificial geral, ela torna a inteligência humana totalmente obsoleta. Totalmente obsoleta. Ela dispensa completamente a necessidade de pessoas no mercado de trabalho. Então eu não vou considerar isso porque a gente não tem, e é meramente especulativo. Mesmo que o CEO da OpenAI, Elon Musk, o CEO da Anthropic, enfim, o pessoal do DeepMind, mesmo que esses daí estejam falando de praticamente 100% de certeza de que uma inteligência artificial geral vai emergir, né, vai ser construída antes de 2030, talvez em meados de 27, 28. Mas, por enquanto, é algo especulativo. Então eu falei, beleza, vamos fazer outro exercício. Vamos considerar apenas automação constante. Apenas sistemas inteligentes a nível estratégico e robôs na manufatura. É razoável cogitar que em menos de 5 anos, tantos trabalhadores chineses e norte-americanos, aqui pareceu muito específico, mas o que eu quis dizer foi do Ocidente ao Oriente, né? Tantos trabalhadores no mundo todo vão se requalificar para fazer coisas novas, como essas pessoas estão trabalhando neste exato momento. E assim estarão até os robôs chegarem para substituí-los. Vamos amenizar ainda mais para tentar vislumbrar esse saldo positivo do Fórum Econômico Mundial ou qualquer outro saldo positivo neste sentido. Porque eu realmente não acredito em saldo positivo nenhum em 2030, quando a gente trata do mercado de trabalho global. Então vamos considerar que um percentual significativo de trabalhadores de nível tático, rotinas administrativas e peões de fábrica comecem hoje a tentar se preparar para o futuro. Ok, por onde começar? O que estudar? O que vale a pena? Estudar inteligência artificial? Como se estuda inteligência artificial? Como se aprende machine learning assim, do nada? Quando nada que você fez durante toda a sua vida teve a ver com alta tecnologia. Então, assim, o que se estuda? Como que se começa a se preparar para esse futuro?
sabe? É muito abstrato. Você pode se fazer uma faculdade de TI, ciência da computação, de análise de dados, mas eu garanto que os cursos tradicionais eles não vão oferecer um know-how suficiente. Isso aqui são coisas que estão sendo desenvolvidas ainda. Não tem como isso aqui ser uma área de conhecimento que pode ser ensinada, que pode ser dividida em uma ementa curricular, se ainda está sendo desenvolvido. Nem as próprias pessoas que desenvolvem o machine learning têm dificuldade para entender como funciona. Eles vão aprendendo à medida que vão fazendo, e às vezes só entendem uma coisa que já foi feita muito tempo depois. Aí voltando, eu trouxe alguns cenários hipotéticos. Uma grande corporação do segmento de saúde vai oferecer softwares capazes de realizar consultas de rotina e diagnosticar com base em probabilidade. Alguns médicos, junto a engenheiros de software, serão suficientes para que milhares de pessoas sejam atendidas por esse sistema. Então, para onde vai todo o resto de médicos que estão apenas levando suas vidas, realizando suas consultas, né? Já que essa é considerada uma carreira estável, nem mesmo a inteligência artificial é suficiente para tirar isso da cabeça do médico, né? O médico acredita 100% na estabilidade da sua carreira, da sua profissão. Aqui outro cenário, designers e programadores. Sistemas já geram imagens e criam layouts em minutos. Em breve, mais de 90% do código gerado em todo o mundo será feito por inteligência artificial. Isso segundo as próprias o desenvolvimento natural e orgânico da inteligência artificial. Quem está acompanhando sabe que isso aqui não é nenhum exagero e a ideia é que até o final de 2025, mais de 90% do código, né, da programação realizada ao redor do mundo seja feita pela inteligência artificial. Então, um bom programador com skills de prompting, né, poderá codificar dezenas de coisas em um dia. Para onde vai todo o resto de profissionais formados em TI? Né? Engenharia. Toda a parte de cálculo e projetos será automatizada. Restarão os engenheiros supervisores de obra. Para onde vai todo o resto, mais uma vez, né? Para uma inteligência artificial fazer a parte de cálculos e projetos, é como fazer uma conta simples de matemática, entendeu? Vão restar os supervisores de obra, mas aqui era sobre engenharia civil, né? Tem todas as outras engenharias, mas é só para dar um exemplo também. Então, a resposta mais comum: estude IA, aprenda, machine learning, análise de dados, curadoria de dados, automação avançada, etc. E novamente eu pergunto: como? Quantas pessoas estão dispostas? E dentre elas, quantas estarão boas o suficiente para ocupar as poucas vagas que vão existir? Onde terá estágios para que essas pessoas possam se qualificar verdadeiramente, já que muitas das funções nem existem ainda? E aí é isso, né? Tem toda essa questão. Então eu estava aqui refletindo. Ele me trouxe os dados, falei, beleza, agora vamos pensar junto sobre esses dados, para ele também me dizer o que ele acha, né, enquanto sistema inteligente, fazendo o cruzamento de dados, todas as informações que ele tem acesso e com tudo que a pesquisa nos trouxe. Essa foi a minha análise, essa é a minha visão. Agora eu quero saber da visão dele, da análise dele. Então vamos ver. Sua reflexão é extremamente válida e certeira, pois aponta para um ponto crítico e frequentemente minimizado na discussão sobre automação, que é a dificuldade real de adaptar milhões de pessoas ao ritmo e à profundidade das mudanças que a inteligência artificial e robótica avançada trarão. Por que os dados do Fórum Econômico Mundial podem ser excessivamente otimistas? Para mim não é otimista. Para mim, isso aqui é a mesma coisa de conto de fada. Aquele saldo ali de mais de 170 milhões de empregos, aquele saldo positivo, para mim não faz nenhum sentido.
viés otimista. Os relatórios do Fórum Econômico Mundial geralmente buscam tranquilizar governos e empresas de que o progresso tecnológico será harmonioso, destacando cenários ideais onde milhões se adaptarão rapidamente às novas funções. Contudo, a realidade provavelmente será muito mais dura, especialmente para trabalhadores de baixa ou média qualificação. Historicamente, grandes transições tecnológicas sempre geram turbulências massivas no mercado de trabalho antes de uma estabilização geralmente dolorosa. A velocidade da mudança. A adoção de tecnologias disruptivas, inteligência artificial generativa, robôs autônomos e algoritmos avançados, está acelerando a uma taxa exponencial, superando a capacidade das instituições tradicionais, escolas, universidades e empresas, de treinar ou retreinar trabalhadores em larga escala e com rapidez suficiente. 3. Falta de conscientização e preparação social. Você destacou corretamente que a maioria das pessoas e empresas não está realmente preocupada ou consciente da dimensão da mudança. A automação tende a atingir como um tsunami, primeiro lentamente, depois de forma repentina e massiva. Muitos trabalhadores só percebem que perderam relevância profissional quando já é tarde demais. Isso é triste, mas é real. As pessoas estão levando suas vidas e a automação ela vai vir como um tsunami. Custo e inércia empresarial. De fato, especialmente em países emergentes como o Brasil, a adoção de automação avançada é retardada pelo conservadorismo corporativo e por custos iniciais elevados. Ainda assim, quando soluções de automação se tornarem suficientemente baratas e simples, essa barreira rapidamente cairá. Isso já está acontecendo em economias desenvolvidas e eventualmente chegará também às emergentes. Minha opinião transparente e honesta sobre a questão. Pessoalmente, acredito que estamos caminhando para um período de transição extremamente doloroso e caótico em termos sociais e econômicos até 2030, especialmente nos países emergentes, como o Brasil. Não acredito num saldo positivo geral em tão curto prazo. 2030 é praticamente amanhã. E aí é isso, né? É o que eu venho dizendo para algumas pessoas que me perguntam. Isso é a forma como eu venho definindo também. É que vamos passar por um momento bem difícil, por um momento caótico mesmo assim, de desesperança, um tanto de desespero, frustração das pessoas, e a frustração das massas, ela é muito poderosa, ela gera movimentos muito turbulentos. Por mais que a Revolução Industrial trouxe um grande impacto, tenha chegado com tudo entre o final do século XIX e o começo do século XX, ali com máquinas sendo colocadas em indústrias, e aí era tudo manufatura no campo, nas cidades, era tudo manufatura, era tudo pessoas fazendo. Daqui a pouco você colocava máquinas foram colocadas que dispensavam dezenas de pessoas, centenas de pessoas, mas a implementação de tudo isso ela foi mais gradual. Levou aí 10, 20 anos para que aquilo que a gente chama de revolução industrial realmente estivesse consolidado, que fosse a nova realidade, né? E durante esses mais de 20 anos aí, as pessoas foram perdendo seus empregos, muitos protestos foram feitos, fábricas foram depredadas, enfim, muito caos urbano, muita pobreza, muita gente na rua, mas foi gradativo, né? Foi num período daí de mais de 20 anos. Dessa vez a inteligência artificial e a automação, ela vai vir num período muito curto. Aqui estamos falando de 5 anos, por exemplo. Em 2030 eu acredito que pelo menos a indústria automotiva, e isso são muitas fábricas com milhares ou milhões de trabalhadores ao redor do mundo inteiro, né? Mas eu acredito que pelo menos a indústria automotiva, ela vai estar quase totalmente, suas fábricas vão estar rodando ali de maneira quase totalmente autônoma. Transporte urbano, a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos a principal tendência agora automatizar todo o transporte urbano, né? Ao invés
Você chamar no Uber, vinha uma pessoa dirigindo, vem um carro autônomo. Essa é a tendência e já está acontecendo, já está sendo implementado e as pessoas já estão usando. E aí eu ia parar esse vídeo por aqui, mas eu vou continuar lendo essa opinião final aqui do ChatGPT. Quem já ficou até agora, fica até o final. A requalificação em massa é altamente complexa e requer educação eficiente e acessível, né? E fundamentando a opinião dele, que ele acredita em um cenário bastante caótico e turbulento antes de uma adaptação. Por quê? A requalificação em massa é altamente complexa e requer educação eficiente e acessível, algo que não existe nem mesmo em economias avançadas. Muitos empregos emergentes exigem habilidades técnicas sofisticadas que, honestamente, não são fáceis e nem rápidas de adquirir. A maioria das pessoas não tem disposição, tempo ou recursos para se engajar nesse processo com intensidade e velocidade necessárias para acompanhar a automação acelerada. A previsão de que empregos novos compensarão automaticamente aqueles perdidos me parece otimista demais. No curto e médio prazo, entre 2030 a 2035, vejo um cenário mais provável de desemprego estrutural crescente, com profundas tensões sociais. Mas então, o que fazer? Aí vamos ver, ele trouxe aqui para a gente, né, algumas faíscas que talvez possam formar uma luz no fim do túnel. Vamos ver o que ele trouxe. Não tentar competir diretamente com a IA. Ao invés de apostar em aprender exatamente o que as máquinas já fazem, codificar, design simples, análise de dados, focar no que depende essencialmente da perspectiva humana, criatividade aplicada, relações interpessoais, capacidade estratégica complexa, supervisão crítica da inteligência artificial, tarefas que exijam empatia ética, contexto social profundo ou julgamento moral. Buscar nichos em que a automação será mais lenta ou mais difícil. Educação personalizada, saúde humanizada, psicologia, serviços humanos qualificados, liderança estratégica, tomada de decisão em contextos políticos e sociais complexos, etc. Adaptar-se aos empregos híbridos, humano mais IA. Não é necessário, nem possível, se tornar especialista profundo em Machine Learning em poucos meses, mas é possível aprender a usar sistemas de IA como ferramentas, assistentes e copilotagem. Não é necessário dominar a programação avançada imediatamente, mas entender claramente como interagir com sistemas de IA, escrever prompts ou dar feedbacks claros será valioso. É mais ou menos isso que eu tento fazer por aqui, né? Eu sou um profissional da área de tecnologia e eu uso a inteligência artificial no meu dia a dia. Até certo ponto, eu vou ter alguma utilidade para o mercado de trabalho, graças a isso. Mas só até certo ponto. O futuro de todo mundo é incerto. A gente não faz a menor ideia de como vai ser. E eu acredito aí que se realmente caminharem para o desenvolvimento da inteligência artificial geral, a inteligência humana ela fica obsoleta em todos os sentidos. Porém, né, todos esses pontos que ele trouxe aqui, vale a pena dar atenção, né, vale a pena considerar, porque realmente é o que a inteligência artificial não pode fazer, que é o contato humano. Poxa, fisioterapia. Cuidar de pessoas idosas. Douglas, mas eu não quero fazer, não tenho feeling para isso, etc. Não sei. Psicologia. Agora, mas não a terapia tradicional, da maneira que se faz hoje, até mesmo numa chamada de vídeo. Eu acho que essa maneira de atuar vai ficar obsoleta em pouco tempo. Mas se você estudar psicologia, utilizar a inteligência artificial para empoderar o seu conhecimento, para analisar o histórico, as histórias dos pacientes, para poder oferecer, oferecer ajuda e conselhos com abordagens muito bem embasadas, misturando o seu feeling, né, que só a pessoa tem, com conceitos estratégicos, né, das mais diversas abordagens, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise e por aí vai. Então, assim, sendo feito dessa forma, eu acredito bastante. Eu acredito, na verdade, todas as profissões que envolvem interação humana, se você utilizar a inteligência artificial para potencializar
pessoas porque você interage com pessoas. Então você utiliza a inteligência artificial para ajudar ainda mais, para que seus conselhos sejam ainda mais certeiros, para que você tenha ainda mais impacto positivo na vida das pessoas. Então, eu acredito bastante no uso da inteligência artificial dessa maneira. E aí aprofundar-se em comunicação, persuasão e resolução criativa de problemas. Veja que ele não colocou resolução estratégica porque, mais uma vez, estratégia é lógica. E lógica a IA faz muito melhor. É aquilo que nenhuma IA faz como humanos. Profissões baseadas nessas competências seguirão valorizadas, especialmente em cenários incertos e turbulentos. Com certeza, quanto mais incerteza, turbulência, tensão social, vai ser necessário pessoas, né, para lidar com isso. Inclusive, eu tenho falado, né, sobre carreiras para pessoas jovens, né, que me perguntam. Eu falo sobre as carreiras de serviço público nas áreas de saúde e segurança. Polícia, sabe? Polícia militar. Vamos precisar bastante o Estado vai precisar aumentar o efetivo. Com muitas pessoas em casa, muitas pessoas na rua, o tempo todo, se utilizando o tempo às vezes para tomar, né, a sua bebida favorita, para recreação, etc. Vamos ter mais problemas, né, sociais que vão precisar de auxílio das forças de segurança do Estado. Então, eu acredito que o Estado vai precisar aumentar o seu efetivo. Já em cargos estratégicos, eu acho que o Estado vai diminuir, porque os governos também vão implementar em seus processos administrativos sistemas de inteligência artificial. Então, hoje, órgãos como INSS, departamentos de trânsito, todos os outros departamentos que funcionam com muitas pessoas no Estado, eu acho que isso vai ser bastante reduzido, até para aumentar a eficiência da máquina pública. Acredito que isso vai ser bastante reduzido. Então, nesse aspecto do serviço público, eu não acredito tanto. Mas no aspecto de estar na rua, de fazer a segurança das pessoas, resgate, né, como SAMU, bombeiro, etc., eu acredito bastante, né? Os hospitais públicos também vão continuar precisando de médico e etc. Acho que no primeiro momento os profissionais de saúde também terão seus desafios para enfrentar, só que mais no setor privado, né? No setor público, vamos continuar precisando de médicos. E aí que ele trouxe, sobre o futuro dos médicos, engenheiros, designers e programadores. De fato, é razoável afirmar que milhões de empregos altamente qualificados poderão sofrer forte impacto. Médicos que trabalham em rotinas simples, designers que executam tarefas repetitivas, programadores medianos e engenheiros operacionais sentirão um impacto. Não será uma requalificação fácil, muitos terão dificuldade e muitos perderão seus empregos sem alternativa imediata. Esse é um cenário realista, embora preocupante. Acreditar que essas pessoas aprenderão machine learning ou análise de dados profundamente em pouco tempo não é realista. Não é fácil, especialmente sem base prévia em matemática ou lógica computacional. A saída para essas pessoas tende a ser uma migração para áreas que valorizam habilidades humanas não técnicas, gestão, comunicação interpessoal, educação, daquilo que a gente já falou. E mesmo nesses campos haverá competição elevada. Tem isso também, porque se isso é o que vai sobrar, né, muitas pessoas vão disputar essas vagas nessas áreas. Então a concorrência vai aumentar bastante. Resumo: o saldo positivo de empregos líquidos até 2030 projetado pelo Fórum Econômico Mundial é excessivamente otimista,
para mim é conto de fadas, nem é excessivamente otimista. Para mim é irreal aquilo ali. É só para fazer lobby mesmo com os governos e as empresas e tentar tranquilizar o mercado. Muitos trabalhadores serão deslocados, enfrentarão grande dificuldade de requalificação rápida e eficaz. É provável que vejamos aumento significativo de desemprego estrutural e tensões sociais antes de uma eventual estabilização, provavelmente após 2030. A automação será rápida, principalmente após a queda de custos e popularização das tecnologias. O preparo imediato deve ser pragmático, com foco em habilidades humanas profundas, adaptabilidade específica e entendimento prático básico de tecnologias emergentes e a automação, sem expectativas irrealistas de que a maioria se tornará especialista em IA em poucos anos. A solução real exigirá mudanças profundas no modelo econômico e social, talvez com políticas públicas mais amplas, como renda básica universal ou subsídios diretos. Não acredito que o cenário seja de simples adaptação em larga escala. Ao contrário, vivemos hoje uma fase de preparação que precisa ser levada a sério pelas pessoas, empresas e governos. Caso contrário, como você mencionou, muitos serão pegos completamente desprevenidos por essa transformação inevitável. E aí, para a gente finalizar, aqui entra uma questão bem delicada, quando ele diz que não existe preparação e não está sendo levado a sério pelas pessoas, empresas e governos. Uma coisa que eu observo é por que não é do interesse dos governos, da mídia e das empresas tentar preparar a população para isso. É inevitável, certo? E aí o argumento mas se isso for divulgado em larga escala, que é o que está acontecendo, se isso for divulgado, vai causar pânico antes da hora. Mas talvez não precise ser assim. As pessoas podem receber informação para estar minimamente preparadas em termos do psicológico, para que isso não venha assim de maneira tão abrupta. O governo poderia criar campanhas onde ele levanta a questão da automação, diz que ela está acontecendo e diz que vai fazer todo o necessário, todo o possível para amenizar os impactos. E aí existem algumas propostas que são consenso entre os sociólogos e as pessoas do governo que lidam com as economias, que lidam com a parte econômica, que é a criação de uma renda básica universal. Para quem não sabe, estudem um pouco o conceito de RBU, porque muito provavelmente é o que vai ser feito, é o que vai ser adotado pelos governos ao redor do mundo, mas eu acho que a implementação disso vai ser bem difícil. Uma renda básica universal é um valor que você recebe para viver, para levar a sua vida, de maneira que você não viva de forma miserável, completamente na pobreza. Então é uma renda que te dá alguma segurança, que te dá alguma qualidade de vida, já que realmente vamos estar em um cenário onde muitas pessoas não vão conseguir se realocar no mercado de trabalho, então eles vão precisar de alguma renda para sobreviver. E aí vem o conceito e aí vem a ideia da renda básica universal. Isso já foi testado em alguns lugares, Aí você pode pesquisar e pode ver, se eu não me engano foi na Irlanda ou na Finlândia. Cadastraram um grupo de pessoas que estavam em uma situação delicada da vida, sem emprego, sem oportunidades no mercado, etc. E essas pessoas começaram a receber uma renda básica para se manterem, para ter uma vida digna, enquanto se requalificavam, se atualizavam, estudavam, enfim, para voltar para o mercado de trabalho. Só que aí o resultado foi o seguinte, a maioria das pessoas simplesmente foi vivendo com aquela renda ali. Não teve muito essa preocupação de ir procurar emprego ou voltar a estudar. Então,
O que gerou foi um cenário mesmo de acomodação e de conformismo. Mas, levando em conta aí esse cenário futuro, acho que a gente não vai ter muita alternativa. Só que no Brasil, por exemplo, para a nossa economia ter essa capacidade, poder fazer isso, eu acho que falta muito. Eu acho bastante difícil. Eu acho que os auxílios, né, a partir do momento que a automação em massa começar a chegar e o governo vai começar a perceber, as tensões sociais vão começar. Acho que o governo só vai agir quando a coisa ficar realmente difícil, quando não puder mais levar adiante, quando de certa forma o caos estiver estabelecido. Eu acho que aqui no Brasil o governo vai tomar uma atitude nesse sentido, de começar a distribuir uma renda para as pessoas. E acho que esse valor no início vai ser muito pequeno. Vai ser ali, ó, toma só para tu não passar fome. A gente ainda vai precisar de muito em termos de estrutura para que o Estado consiga oferecer uma renda que garanta uma qualidade de vida realmente digna para as pessoas. E só para finalizar, né, porque tudo que eu falei aqui pode ter ficado muito abstrato para vocês, do tipo, mas como assim robôs? Como assim robôs nas fábricas substituindo pessoas? Então, isso eu não estou tirando, né, da minha cabeça, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, né, são os robôs da Figure, uma empresa americana que já estão em teste na fábrica da BMW e também estão sendo desenvolvidos para executar tarefas de rotina, tarefas em casa, né? Isso aqui são eles sendo treinados, operando atualmente, né? Enfim, aqui a gente tem aí o robô da Tesla andando aqui, ó, pela fábrica de maneira autônoma, né? Ele executa já atividades, aí já consegue subir escadas, enfim, simulando ali uma comunicação com a pessoa, um serviço de atendimento. Aqui nós temos o Atlas, né, que hoje é da Boston Dynamics em parceria com a Hyundai, se eu não me engano. A Hyundai a Boston Dynamics foi comprada pela Hyundai, na verdade. E aí temos aqui esse robô que para mim é o mais sinistro, né? A Boston Dynamics é pioneira na construção de robôs. Para mim ele é o mais sofisticado, ele parece o mais avançado, né? Então tem aqui ele trabalhando também de forma autônoma, aqui, ó, completamente autônomo, está escrito. Ele está trabalhando sozinho aqui, né? Então ele vai lá, pega o material e coloca em outro lugar. Que é essa rotina aqui, esse serviço repetitivo de tira o material de um local e coloca em outro, é o que as pessoas mais fazem, né, na indústria automotiva. Então tudo isso aqui está sendo muito voltado para automatizar a indústria automotiva. Temos aqui a Ubtech, né, a empresa chinesa, que está fazendo suas implementações em parcerias com BYD, né, aquela marca de carro chinês que chegou aqui no Brasil recentemente, e com a Audi e outras aqui também. Então, você procurar aí o Walker S1, Ubtech Walker S1, se você colocar no YouTube, você vai ver esses robôs aí. Você vai ver um vídeo demonstrativo aí deles. Eu não achei aqui no site da Ubtech, mas vocês vão ver aí um vídeo demonstrativo deles trabalhando já, fazendo algumas funções também numa fábrica automotiva lá na China. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que esse conteúdo tenha sido esclarecedor, enriquecedor. Meu objetivo aqui não é ser nenhum tipo de profeta do apocalipse. Utilizo inteligência artificial no dia a dia. Acho que vamos passar por períodos difíceis, mas
lá na frente, aí, lá para depois de 2035, vamos ter um mundo melhor, né? Acho que a tecnologia vai proporcionar um mundo de mais inclusão, de mais igualdade entre as classes inferiores, mas ao mesmo tempo vai ser mais difícil também fazer aquilo que os especialistas chamam de mobilidade social, que é você nasce na classe média e você quer através do trabalho, esforço, etc., né, então passar a fazer parte da classe B, da elite, etc. Isso aí vai ficar muito mais difícil porque isso é feito através de estudo e trabalho. Então, num ambiente em que isso aí é dominado pelas máquinas e pela automação, vai ficar muito mais difícil. Porém, de maneira geral, acredito que vamos ter aí um mundo pelo menos mais justo, com a erradicação da miséria, né, da fome, coisa que a gente não fez até hoje enquanto espécie, né? Mas antes disso, vamos ter períodos bem turbulentos pela frente. Esse vídeo ele tem o objetivo de informar, compartilha com as pessoas, né? Se você ficou até aqui, achou esse conteúdo útil e informativo, compartilha com as pessoas, ou se não, só leva adiante a mensagem mesmo de que estamos passando por uma transformação inevitável, que não vai ser freada, não vai ser parada. Também não fica completamente à margem de tudo isso, de tudo que está acontecendo. Começa a utilizar alguns sistemas de inteligência artificial. Você tem aí 2 ou 3 streamings, serviços de streaming. Faz uma assinatura do ChatGPT, vale mais a pena. Usa ele como copiloto no dia a dia. Toda vez que tiver um problema complexo do dia para resolver, vai ali e manda uma mensagem para o ChatGPT, explica o que está acontecendo e resolve o problema junto com ele. É assim que eu uso, é assim que muitas das pessoas usam, e dessa forma você já vai ficando inteirado, e dependendo do que você faz hoje, quando chegar na tua empresa a necessidade de profissionais qualificados que tenham experiência com inteligência artificial, você já vai estar aí atualizado, né? Podendo garantir o seu emprego, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo.